George Miller nasceu na Alemanha em 27 de setembro de 1805. Porém, em sua juventude, ele não era uma pessoa honesta. Desde os 10 anos de idade, ele roubava o dinheiro do próprio pai. Desde cedo, ele era atraído pelo jogo, pelo álcool e por uma vida sem limites. Tanto que no leito da morte de sua própria mãe, quando Miller tinha apenas 14 anos, ele acordou tão bêbado que, acompanhando as mulheres vagando pela rua, ele não tinha nenhuma notícia do que havia acontecido. Assim que entrou na faculdade, ele conheceu um homem chamado Beta, que, embora mantivesse as mesmas práticas semelhantes às do jovem Miller, ele participava de reuniões na casa de um jovem cristão, onde cantavam, oravam, liam a Bíblia e um sermão impresso. Esse tempo de comunhão com os outros cristãos foi tão impactante na vida de George Miller que ele acreditou na mensagem do Evangelho de Jesus Cristo e entendeu que Deus havia começado uma obra de graça em sua vida. 2 anos após sua conversão, ele decidiu entrar na Universidade de Halle para estudar e aprofundar seu conhecimento de Deus. E imediatamente após completar esses estudos, ele decidiu se tornar um missionário e também se ofereceu para ser membro da Sociedade Missionária de Londres. O trabalho de George Miller e a sua esposa com os órfãos começou em 1836 com a adaptação de sua própria casa alugada para a acomodação de 30 meninas. Logo depois, mais 3 casas foram mobiliadas, não só para as meninas, mas também para os meninos, o que acabou aumentando a capacidade dos pequenos, que poderiam ser atendidos apenas para 130. Apesar de tudo isso, Miller nunca pediu apoio financeiro ou se endividou. Muitas e muitas vezes ele recebia doações de alimentos não solicitados poucas horas antes de serem necessários para alimentar as crianças, porque Miller orava constantemente para que Deus tocasse no coração dos doadores. Por exemplo, em uma ocasião bem documentada, o café da manhã era apreciado por todas as crianças enquanto estavam sentadas na mesa, embora não houvesse nada para comer na sua casa. E quando terminaram de orar, o padeiro bateu a porta com pão fresco suficiente para alimentar todos, e o leiteiro deu-lhes muito leite fresco, porque o seu carrinho partiu em frente ao orfanato. George Miller sempre foi reconhecido como um homem de oração, que orava a Deus diante de qualquer desafio. Todas as manhãs, após o café da manhã, havia um momento de oração e leitura das Escrituras, e cada criança recebia uma Bíblia ao deixar o orfanato, juntamente com uma mala de lata, contendo 2 mudas de roupas. As crianças estavam bem vestidas e muito bem educadas. Susana, sua esposa, morreu quando tinha 73 anos, e George Miller faleceu em 10 de março de 1898, aos 92 anos de idade. E a sua vida e o seu testemunho continuam a impactar a nós e em nós até os dias de hoje.